sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. E vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num caderno onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Jesus é a felicidade que quis precisar de discípulos missionários, comunicadores, de experiências marcadas pelo sentido, conservação e sabedoria iluminadoras para a glória de Deus. Caros irmãos, padres, irmão diácono, irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é melhor compreendido quando nós o contextualizamos dentro das bem-aventuranças. Nós sabemos que Jesus, ele contou as bem-aventuranças para aqueles que estavam com o coração aberto, como discípulos, que queriam aprender a viver como o seu mestre e Senhor. Jesus, o homem mais feliz, Jesus que se deparou com os apegos humanos das pessoas, Jesus que chorou, Jesus que foi vítima de violências, injustiças, experimentou misérias, foi vítima também de impurezas, esteve num contexto de guerras, guerrinhas, intrigas, sem nunca ser a causa. Jesus viu divisões dentro do seu grupo, divisões entre as pessoas, entre as famílias. Jesus que sofreu perseguições, injúrias, calúnias. É esse Jesus que passou
por todas essas realidades humanas, que talvez eu e você não passaremos por todas elas, mas dificilmente uma delas aqui você e eu não nos identificamos, ou até mais do que uma. É esse Jesus que diante disso tudo, ele era, nesse mundo, marcado por trevas, feliz. É nesta realidade que Jesus se revelou como sendo a luz do mundo, como nós ouvimos no Evangelho segundo São João, no capítulo 8, versículo 12. Repitam comigo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem estava ali ouvindo Jesus no Monte das Bem-aventuranças eram pessoas que queriam seguir Jesus, pessoas que sofriam também, ou mais ou menos, essas realidades, mas viam em Jesus uma pessoa feliz, realizada. Por isso que Jesus pôde ensinar a eles as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, e aí por diante. Esse é o contexto do Evangelho que nós ouvimos no dia de hoje. O Evangelho onde, na sequência, Jesus vai falar para estes que querem ser felizes como Ele, que não negam os desafios desta vida. São estes que aprendem a confiar plenamente nele e também a conviver e a confiar nos irmãos, que Jesus pôde dizer: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Irmãos, irmãs, o sal naquela época era usado não só para salgar, dar sabor, mas também para conservar peixes e carnes. Eu me recordo de ouvir, não muito tempo, de pessoas que ainda usam essa técnica em relação à carne e ao peixe. Interessante também percebemos que o simbolismo do sal no Antigo Testamento estava ligado a algo perpétuo, por causa dessa propriedade de conservação. Tanto assim que no Antigo Testamento existe a chamada aliança de sal, Números capítulo 18. Por quê? Porque o sal simboliza e indicava a parte de Deus na aliança. Uma parte que, se depender dele, sempre vai permanecer, vai se conservar. Aqui não tem nada a ver com conservadorismo, mas sim com fidelidade da parte de Deus para com esta aliança de misericórdia que Ele fez para com o povo do Antigo Testamento e conosco em Cristo Jesus. Reza comigo: obrigado, Jesus, porque viestes revelar que a tua aliança é perpétua, é fiel. Bendito seja o Senhor. Interessante que numa outra tradução, ao invés de lermos: ora, se o sal perde o seu sabor, com que salgará? Não servirá para mais nada. Se lê: para nada tem força. Não servirá para mais nada. Mas se o sal perde o seu sabor, não tem força mais para nada. Mas eu pergunto a vocês: aquele que revelou as bem-aventuranças e diz agora, através desse simbolismo do sal, do mistério da nossa identidade, de ser sal da terra, ele está jogando um peso nas nossas costas. Ele está dizendo: olha, eu te elegi para ser sozinho sal da terra.
E se você não salgar, olha, não vai servir para mais nada. Será que Jesus coloca peso excessivo sobre nós? Sim ou não? Não. Tanto assim que não usa no singular. Tu és sal da terra neste momento. E sim no plural. Vós sois sal da terra. Dentro desse plural está o espaço para a nossa confiança plena no mistério de Deus, no mistério da Santíssima Trindade. Esse Deus que se revela como um nós, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus que ao mesmo tempo se revela como uno. Não são três deuses, são três pessoas, são três relacionamentos, são três relações. É o mistério do Deus triuno. É uma expressão pouco usada, mas que ajuda a perceber que o nós das três pessoas pode preceder a unidade de um único Deus. Somos chamados a confiar plenamente nesse Deus triuno. Sem esse relacionamento, sem esse abandono nos braços de Deus triuno, sem contar com Ele, desculpa, nós perdemos a força. E a gente não consegue mais salgar, não consegue mais dar sabor, dar qualidade aos relacionamentos. Repito, nosso Deus não é um Deus exigência. Claro que tem as suas exigências para seguir Jesus, mas Deus não é exigência. Deus é amor, é misericórdia, é compreensão, é compaixão. Deus é onisciente, Ele sabe o que cada um está passando. Então, quando Ele diz no plural, vós sois sal da terra, Ele sabe que você pode contar com Ele. Reze comigo, eu quero Jesus. Eu quero o Pai das misericórdias. Eu quero, Espírito Santo, contar com o Senhor. Deus triuno, meu Salvador. Mas nesse nós, neste vós, está também a revelação que nós só seremos sal da terra se contarmos uns com os outros. Felizmente, vai crescendo mais e mais uma cultura ou um estilo de vida centrado num eu que se fecha, que se isola. Tem até uma ética que a igreja denuncia. Já há mais de 50 anos, no Concílio Vaticano II, a igreja denunciava a ética individualista. No documento sobre o diálogo da igreja com o mundo contemporâneo, Gaudium et Spes. Ela denuncia a ética individualista, que não é só algo que pode pegar uma pessoa, mas até um grupo, até mesmo uma nação. Quando perde de vista que o ser humano foi criado à imagem e semelhança daquele que é um nós. Três relações. Deus triuno. Ninguém foi criado para viver isolado. O individualismo é um veneno. Nós fomos criados à imagem daquele que é três, sem deixar de ser um. Por isso, se somos a imagem dele, então nós jamais conseguiremos e jamais poderemos enfrentar os desafios da nossa vida como Jesus enfrentou e revelou nas bem-aventuranças. Aconteça o que acontecer, Deus está com você. Nós temos irmãos, nós temos pessoas com quem contar. Nesse Kairos, nós estamos rezando, meditando, aprendendo sobre a cura da depressão, de enfrentar a realidade da ansiedade, dos medos, e enfrentarmos. Não pegue
esse peso sozinho. Eu tenho que enfrentar sozinho essa realidade da depressão, porque eu ouvi uma palavra, porque eu ouvi uma palestra, porque eu rezei. Que bom que você ouviu, que bom que você aprendeu. Eu não sei se a sua realidade é a da depressão. Não sei se a sua depressão tem uma realidade genética, ligada ao DNA, ou ligada a uma alimentação toda desregrada, ou às vezes até uma alimentação que a gente pensava que estava regrada, né? Ouvindo hoje a pregação, a palestra da doutora Gisele Savioli. Difícil não pensar, né? Nossa, eu pensava que eu estava fazendo certo. Que não quer dizer também que esta ciência, que essa sabedoria humana tem que ser absoluta na sua vida e na minha. Para ser feliz, sempre será bem-vindo tudo aquilo que nos leva para a verdade. Sabedoria humana, mas principalmente a sabedoria divina. Jesus prossegue no Evangelho dizendo, repitam comigo, vós sois a luz do mundo, uma cidade construída sobre a montanha, não fica escondida, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Brilha para quem? Para o espelho? Para todos que estão em casa. E casa aqui na Bíblia não é só a construção, são os relacionamentos. Ser luz do mundo é para os outros. Brilhar é para ser instrumento de luz para os outros. E São João, em uma de suas cartas, se você tiver com a Bíblia, pode abrir comigo. Na primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com ele, que é luz, mas caminhamos nas trevas, estamos mentindo e não praticamos a verdade. A luz do mundo é Jesus, com o Pai no Espírito Santo. E quem caminha seguindo Jesus, aprendendo com Ele, não se mistura com as trevas. Que não significa que as trevas não nos atinjam de um modo ou do outro. Que não significa que nós não sintamos até dentro de nós as trevas. Uma oração que eu faço diariamente, de São Francisco: ó alto e gloriosíssimo Deus, ilumina as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, humildade profunda, sentido e conhecimento, para que eu possa cumprir o teu santo e verdadeiro mandamento. Quem é que rezou e ensinou essa oração? Gente, São Francisco, um dos santos que se reconhece que mais se assemelhou com Jesus. Se o santo que mais se assemelhou com Jesus nessa terra, tirando a Virgem Maria, claro, reconhece que existem trevas no coração dele, mas ele reconhece diante de quem? Do crucificado. Ele compôs esta oração diante do crucifixo, porque no alto da cruz, a luz do mundo, que por amor a nós se deixou crucificar. Jesus, o crucificado, no alto da cruz, ele está no mais alto candelabro. Não existe lugar mais alto. E não existe um lugar que mais os seres humanos corram de lá. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos chamados a corrermos para lá. Não de lá! Por mais terrível que seja a situação ou profunda a sua depressão,
Corra para lá. Corramos para lá. E se não é você que está com essa doença, que não é uma doençazinha, é uma epidemia, e tem quem chame já de pandemia. Quando é pandemia é porque já fugiu do controle. E que graça nós participarmos num Kairos como este, palestras como aquelas que foram proferidas, onde a gente percebe que a ciência vai se movimentando, e vai progredindo para quê? Para que através da ciência, da sabedoria humana, o ser humano seja ajudado. Ninguém chega numa depressão por um motivo apenas. São vários motivos a partir de um. Logo, são vários que vão poder nos ajudar a enfrentarmos esse desafio. São várias graças que vão ajudar a mim e a você a integrarmos, não é desintegrarmos, integrarmos na cruz de cada dia a realidade da depressão ou outra doença. Porque nós pregamos, nós corremos para aquele que São Paulo, na segunda leitura, hoje nos apresentou. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à linguagem elevada, ou ao prestígio da sabedoria humana. E olha que ele tinha, viu? Muita sabedoria humana, São Paulo. Pois entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. O compêndio da nossa salvação é o Cristo, luz do mundo, sal deste mundo, mas crucificado. Quem busca um Jesus só ressuscitado, estou dizendo só, não corre para a cruz. Mas a nossa vida é feita de cruz. Desculpa, até colocar um plural, de cruzes. E quando ela nos atinge por uma depressão pessoal, ou uma depressão do outro, do esposo ou da esposa ou do filho, tem até crianças hoje que são diagnosticadas com depressão, desculpa, já ouvi falar até de bebê. Como pode? Pode. Até criança já sente a cruz de cada dia. E aí nós vamos correr do crucificado? Não, a nossa vocação para sermos sal e luz do mundo é corrermos para o crucificado. Corremos e nos lançarmos nos braços dele. E esse nós, repito, você vai encontrar pessoas para lhe ajudar. A Canção Nova existe para isso. E tantas pessoas que somam com a Canção Nova. Quantas pessoas na sua paróquia, quantas pessoas na sua família. Claro, a medicina, a filosofia, a psicologia, tantas ciências humanas que não podem se tornar a regra absoluta. Para o cristão católico, a regra absoluta já foi dita aqui por São Paulo. Repito comigo, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Quem aceita Jesus como a sua regra absoluta, quem faz do crucificado o seu compêndio, está com o coração e com a mente aberta para aprender com a ciência e com todas as expressões de sabedoria humana que existem. Mas a absoluta, aquela que foi revelada, aquela que precisa ocupar o centro da minha vida, é a palavra de Deus. É seguir Jesus, luz do mundo, e aprender com Ele a caminhar em meio às trevas sem ceder a elas. Eu falei do nós, a partir do mistério da Santíssima Trindade. Mas o nós não pode abafar ou eliminar o seu eu. À luz de Cristo, aos pés da cruz,
aos pés do sacrário, a gente aprende quem nós somos. Aprende a assumir a cruz de cada dia, contando com o irmão, mas não transferindo para o irmão a cruz que é minha. Eu preciso ser responsável. Eu preciso querer enfrentar esse desafio. É a depressão? É o câncer? Ou outra doença? Ou é a reeducação alimentar? É um outro desafio. Quem é que precisa enfrentar? Eu. Por isso, meu irmão, abra seu coração para a luz de Deus que paira sobre nós. Vinde luz, queremos ter Jesus, senti-lo aqui, presente em nossos corações. Ó, vinde Espírito de Deus, os meus passos vem guiar, e nos braços de Jesus eu possa me abandonar. Ó, vinde Espírito de Deus, os meus passos vem guiar. Para onde? E nos braços de Jesus eu possa me abandonar. Fique em pé, olha ali para o crucifixo. Estenda as suas mãos para aquele lado aberto, que sabe da sua dor, sabe da sua enfermidade, da minha, sabe dos desafios que hoje estão sobre você, que você precisa assumir no pessoal, mas não de forma individualista, segundo uma ética individualista. Não, você não foi criado para ser sozinho, sozinha. E Deus quer providência. Ele coloca na sua frente, ao seu lado, pessoas que parecem até pessoas chatas, pessoas que parecem que estão ali te atrapalhando, mas na verdade, elas são sinais, sal e luz para você que está precisando não se entregar às trevas, mas sim nos braços de Jesus. Com as suas palavras, vai entregando para Jesus esses desafios. Se você vive essa depressão, com base natural, genética, hereditária, ou uma situação concreta que você está vivendo de relacionamento, que tem te colocado para baixo, se você está contente, que bom que você conseguiu superar com a graça de Deus uma depressão, está conseguindo integrar esse mistério do sofrimento humano na sua caminhada para Cristo. Que bom, entrega também a Jesus a sua perseverança, mas entrega também, meu irmão, minha irmã, o seu compromisso para com aqueles que não estão conseguindo fazer o mesmo. Vai estendendo as suas mãos e entregando no lado aberto do crucificado toda a sua realidade, para que a sua luz brilhe, como nós ouvimos na primeira leitura. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Então brilhará a tua luz. Jesus crucificado, nós queremos perseverar como sal e luz do mundo, mas queremos também que ao ajudarmos uns aos outros, ao irmos ao encontro uns dos outros, não sermos indiferentes para com a dor do irmão. Nós queremos que esta luz brilhe, que esta luz que vem do alto, que esta luz que és tu, Jesus, com o Pai e o Espírito Santo, que as pessoas possam glorificar a ti, Jesus, o teu nome, ao Pai das misericórdias, o Espírito Santo, que as pessoas possam glorificar a Deus, não a nós, mas a Deus, por todo o bem que estamos fazendo. Põe a mão no seu coração. Você que entregou tudo, vai pedindo o tudo, que é o Espírito Santo, com as suas palavras.
Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, toma o nosso coração. Toma o meu coração. Feche os seus olhos. Tenha coragem de olhar para o seu coração, mesmo com as trevas que existem nele. Mas existe também luz, porque Deus está aí. Deus habita nesta casa que é o seu coração. Por isso eu quero implorar, Jesus, crucificado, pelos seus méritos, batiza no teu Espírito Santo de verdade, no teu Espírito Santo que é luz. Batiza no teu Espírito Santo, Jesus, todos esses meus irmãos que estão aqui no santuário, mas aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Eu convido os sacerdotes, o nosso diácono a estender as mãos e irmos pedindo essa graça para você. No pessoal, peça para você, peça para que você seja cheio desta luz, que você vá ao encontro de cada irmão que precisa da sua ajuda. Pessoas com depressão, pessoas com AIDS, pessoas que sofrem com preconceitos dos outros, pessoas que foram caluniadas, que estão vivendo toda sorte de injustiças. Sim, Espírito Santo, vem ao nosso encontro. Vem, Espírito Santo, e faz de nós agentes desta luz, agentes desse sal. Que todos possam glorificar a Santíssima Trindade, porque nós como cristãos não estamos indiferentes, não queremos viver uma ética individualista. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, hoje e sempre. Vinde, Espírito Santo de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Como no seu coração cante: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Para a pessoa que está do seu lado, nós somos sal da terra, e luz do mundo. Preciso do seu testemunho. CançãoNovaPlay.com. Assine já!